Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. Será que você anda se sabotando por aí? Já percebeu como que às vezes parece que você faz, mas não sai do lugar? Então, a live de hoje nós vamos falar sobre isso, sabe? Quando você quer conscientemente uma coisa, mas acaba indo para um outro caminho. E o que mais é possível. E olha, eu tô super animada para essa live aqui hoje. Corri as minhas barras ontem. Então tô aqui para ligar o maçarico em todo mundo que estiver escolhendo isso. E bora parar de se sabotar para que você possa viver verdadeiramente a tua missão. Vou salvar aqui, vou deixar fixado o tema da live para quem chegar depois poder saber do que nós estamos falando aqui hoje. E conforme você for chegando, já vai compartilhando também essa live para que esse conteúdo possa chegar para um maior número de pessoas. Seja bem-vinda, Gabi! Muito bom te ver por aqui. Seja bem-vinda, Célia! E bora lá, né, gente? Olha, eu tava aqui ouvindo música antes de começar essa live, então minha vontade era de começar aqui dançando, mas eu fiquei com receio aqui de ser derrubada nessa live, né? Já ouvi dizer que quando a gente coloca música por conta dos direitos autorais acaba sendo derrubado, né? Mas vamos lá, gente. O que é esse processo de autossabotagem, né? Por que isso acontece? Vamos falar sobre tudo isso. Nada do que eu vou trazer aqui eu também tirei da minha cabeça, né? Existem estudos científicos e já quero também indicar aqui um autor para vocês que foi uma pessoa sobre a qual durante muito tempo eu baseei, principalmente o meu trabalho como coach, né? Que é esse carinha aqui, ó, o Cesar de Chamini. E lá no livro Inteligência Positiva, ele compila mais de 200 estudos científicos falando sobre o processo de autossabotagem. Esses estudos eles foram feitos com 175 mil pessoas. Então, gente, a gente pra caramba. Não é achismo o que eu tô falando aqui, mas foi comprovado que esse processo de autossabotagem, ele existe. Ai, que maravilha, gente. Isso aqui é um livro que, assim, eu recomendo que todo mundo leia, né? E aí, nesse livro, o Cesar de Chamini, ele explica o porquê que somente 20% das pessoas do planeta, elas conseguem atingir o seu potencial máximo. E o que isso quer dizer, gente? A gente não precisa nem de estudo científico para isso, sabe? Se você olhar à sua volta, por exemplo, talvez você vá contar nos dedos, né? Quem são as pessoas que realmente estão prosperando, que estão sendo felizes, que estão sendo elas mesmas, né? Conta aí, a cada 10 pessoas, isso quer dizer que a cada 10 pessoas que você conhece, somente 2 pessoas estão atingindo o seu potencial máximo, né? 80% dessas pessoas, elas estão vivendo abaixo do seu potencial, abaixo daquilo que elas realmente poderiam ser para elas mesmas e serem para o mundo. E olha que louco isso, né? Isso quer dizer, gente, que quando a gente olha a nossa volta, tem um monte de gente que tem um baita de um potencial, mas que, putz, ainda não despertaram para esse potencial, sabe? Que não estão sendo toda a contribuição que realmente poderiam ser para eles mesmos e para o mundo. E talvez você seja uma dessas pessoas, né? E o meu intuito dessa live aqui hoje é justamente te ajudar a sair desse ciclo de quê? De autossabotagem. De começar, né? Parece que as coisas começam a caminhar, você começa a fazer, e aí acontece alguma coisa que você desanima e volta lá pro fundo do buraco. Só que você e eu temos uma missão. Nós não estamos aqui nesse planeta por acaso, né? Nós escolhemos estar aqui. Nós recebemos dons e talentos para cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Só que temos também o livre-arbítrio. Você pode continuar não escolhendo, né? Ser o ser infinito que você realmente é e sair daqui sem ter cumprido a sua missão, ou você pode escolher parar de procrastinar, parar de dar desculpas e viver a tua missão. Viver aquilo que você, né, se propôs quando você escolheu estar aqui. Seja bem-vinda, Vivi, Ana Carla, Cíntia, Ellen, Rose. Bora compartilhar essa live, né?
bora compartilhar essa live. E, ó, outra coisa, gente, essa live aqui hoje é maçarico no rabo. Quem não quiser maçarico no rabo, não, nem fica, porque hoje aqui, gente, é pra, ó, despertar. Hoje realmente é pra te fazer talvez você perceber coisas que você não tá querendo olhar sozinha, sabe? E nem sempre, gente, a verdade ela é gostosinha, às vezes ela dói, mas é nem sempre a gente ouvir aquilo que é gostosinho, a gente ouvir, que vai fazer a gente sair de onde a gente tá, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é uma ligada de maçarico no rabo, e aprendi isso com a minha mentora, tá? E aí, gente, o que que acontece, né, com a gente? Nós temos, de um lado, a nossa mente sábia. A nossa mente sábia, a gente poderia chamar aqui do nosso eu superior, sabe? No fundo, dentro de nós, existe uma sabedoria e existe uma intuição de qual caminho nós devemos seguir, sabe? Então, sempre que você está diante de uma situação, e pode ser qualquer situação, tá, gente? Eu vou pegar aqui um exemplo de uma discussão aí com o teu companheiro, com a tua companheira. Seja bem-vinda, Kelly. E você tá numa discussão com essa pessoa, tá? E aí a tua mente sábia vai falar assim, poxa, deixa isso pra lá, deixa passar essa situação para você poder conversar com essa pessoa quando tiver mais calmo, né? Quando passar esse calor aqui da emoção. Só que aí vem uma vozinha e fala pra você, você vai ficar aturando desaforo? Você vai ficar ouvindo tudo isso quieta? Se você não tomar uma atitude agora, isso aí vai ficar pior. É daí pra pior, é daí ladeira abaixo. E aí, gente, o que que acontece com a gente, né? A gente deixa de ouvir a nossa mente sábia, que no fundo diz pra gente o que que a gente deveria fazer. E aí a gente escuta o outro lado da nossa mente, que é o que o Cesar de Chamini chama lá no livro da nossa mente sabotadora, né? Que são os nossos sabotadores internos. E aí o teu sabotador, ele faz você ter pensamentos, ele faz você tomar atitudes que te afastam da tua missão de vida. E aí nesse momento é o momento que você começa a se sabotar, né? Então você, de repente, já começou aí a despertar, a descobrir que você tem uma missão. Você talvez já tenha uma pista de como é a tua missão, né? Do que você deveria estar fazendo. Só que aí vem aquela vozinha e fala, mas quem é você para mudar o mundo? Quem é você para mudar o mundo? Quem é você para achar que pode ajudar as pessoas? Só que eu te digo, você é um ser infinito, assim como eu sou um ser infinito. Somos centelhas divinas. Só que a gente se identifica com a nossa mente sabotadora, que a gente pode chamar também de ego. Só que todos os dias, gente, a gente vai precisar fazer uma escolha. Todos os dias você vai precisar escolher entre o seu ego e a contribuição. Todas as vezes que você escolher pelo seu ego vai dizer que você não tá pronta, que você isso, que você é aquilo, que quem é você. E todas as vezes que você escolher pelo seu ego, você deixa de ser a contribuição que você realmente poderia ser para o mundo. Agora, sempre que você escolher ser contribuição, você vai ter que passar por cima do seu ego. É você tá cheia de vergonha de abrir uma câmera, de gravar um vídeo, só que você vai lá e faz. Por quê? Porque você tá conectada com a tua mente sábia. Porque você sabe que você tem uma missão. Você sabe que você não tá aqui por acaso. E, gente, cada dia que se passa não é mais um dia. Esquece esse negócio. Ah, mais um dia, muito legal. Mas eu quero te lembrar que é menos um dia. Cada noite que você dorme e acorda é menos um dia que você tem aqui nesse planeta. Então para de achar que você tem todo o tempo do mundo, porque não, você não tem todo o tempo do mundo. A cada dia que se passa você tem menos um dia para você cumprir a tua missão aqui. E o que você está escolhendo diante disso? Amanhã eu faço, e aí ó, o amanhã chega e você não fez metade do que você tinha que fazer aqui. Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Vivi falou aqui, ó, a voz só fala, deixa pra lá, né? Só você deixa pra lá nessa bagaça?
Sim, gente, ó, isso aqui que eu tô falando é algo que acontece com todo mundo, que acontece inclusive comigo aqui também, tá? Acontece comigo também. Eu venho pra cá com um monte de anotações e durante muito tempo eu ficava com um julgamento, né? Poxa, mas eu preciso ter uma estrutura para poder fazer uma live e tem um monte de gente aí que fala um monte de coisas na cabeça. E aí, ó, a gente quando entra nesse julgamento, perceba que é a nossa mente sabotadora. Por quê? Porque se a gente entra nesse joguinho da nossa mente sabotadora, eu deixo de vir aqui e falar o que eu tenho para dizer. E aí, onde que tá escrito que eu não posso ter uma estrutura para poder fazer aqui uma live? É a forma que funciona para mim. Se eu não montar essa estrutura aqui, gente, eu vou começar falando de sorvete, vou terminar falando de sapato, sei lá, sabe? Não vou falar lé com cré. Essa sou eu, né? Os multipotenciais são assim, são tantas as possibilidades que a gente começa falando de uma coisa e termina falando de outra. Só que tô trazendo aqui essa questão do julgamento, porque o julgamento é uma das formas de você se sabotar. Porque você entra nesse julgamento, a tua mente sabotadora começa ali a trazer um monte de julgamentos para você. E aí, nesse momento que você aceita esse julgamento que a tua mente está trazendo, você deixa de ser toda a contribuição que você realmente poderia. E aí, por que eu tenho falado tanto das barras de Axis aqui, né? Porque a barra de Axis, ela é uma ferramenta poderosíssima para ajudar a gente a parar de se julgar, a parar de entrar nesse espaço. E esse, para mim, foi um dos maiores ganhos quando eu fiz a minha primeira classe de barras, né? Não só quando eu fiz, mas depois recebendo ainda. Mas essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Parar de me julgar e parar de julgar as outras pessoas. Como eu posso ser contribuição aqui? E essa é a pergunta que você deveria se fazer todos os dias. Como você pode ser contribuição? Como você pode ser contribuição? Como você pode ser mais útil hoje? E aí, Vivi, ó, tá há mais de um ano com o canal parado. E se hoje for o dia de você escolher recomeçar? E se hoje for o dia de você escolher fazer com aquilo que você tem, né? Ontem nós falamos sobre isso, sobre a escada da evolução, que o maior erro que a gente pode cometer é esperar chegar lá no topo da escada e aí acaba essa vida e tu não chegou lá no raio do topo da escada e aí, putz, não ajudou ninguém, cara, que você poderia. E ninguém também é um exagero aqui, tá, gente? Mas o que eu tô querendo trazer é essa consciência de que você não precisa estar lá no topo da escada para poder ser contribuição. Todos nós podemos contribuir hoje. Agora, se eu, Dani, eu quiser contribuir com quem tá lá no topo da escada, eu tô sendo arrogante, porque talvez eu realmente ainda não possa ser contribuição para quem tá lá no topo da escada. Mas, cara, eu posso ser contribuição para a pessoa que, de repente, ainda não sabe aquilo que eu já sei, para a pessoa que ainda não tem consistência naquilo que eu já tenho consistência hoje. E esse é o segredo, gente. É a gente olhar para quem tá um passo à frente da gente e perceber, poxa, o que eu posso aprender aqui com essa pessoa? Mas continuar olhando para trás também. E quem que eu posso ajudar com isso aqui que eu aprendi? Porque, gente, conhecimento sem aplicação é desperdício. Não adianta você ficar lendo um monte de livros, fazendo um monte de cursos, ouvindo um monte de coisa legal na internet, primeiro, se você não está fazendo nada com isso. E segundo, se você não está multiplicando isso. Lembra lá, ó, da parábola dos talentos, né? Quantas vezes você é a pessoa que está pegando, ó, tudo que você está recebendo e está enterrando. Por quê? Porque tá se sabotando. Porque tá, ó, escolhendo ouvir aí a tua mente sabotadora, essa vozinha que fala um monte de merda aí na tua cabeça que tu tá ouvindo. Só que todas as vezes que você escolhe ouvir a tua mente sabotadora, lembra que você tá pegando todos os talentos, todas as oportunidades que você recebeu e você tá enterrando. Só que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Lembra lá, ó, funcionária do universo. Falamos sobre isso aqui ontem, né? E se você pudesse perceber que você é funcionária do universo, né? E se o patrão chegasse agora, ó, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Como que você tá contribuindo com as pessoas?
Como que você está sendo contribuição? Como que você está usando os dons e os talentos que eu te dei para você cumprir a tua missão? E aí, vai fazer o quê? Enfiar a cabeça no buraco? Gente, todos nós vamos chegar à iluminação. Todos nós. A única diferença é quanto tempo a gente vai chegar lá. Sabe? Porque você pode escolher continuar onde você tá, a eternidade, ou você pode escolher caminhar um passo a cada dia. É um passo a cada dia, sabe? E deitar na tua cama, colocar a tua cabeça no travesseiro todos os dias e ter a consciência de que você fez o melhor que você podia e continuar nas perguntas. O que mais é possível? O que mais eu posso fazer aqui? Como eu posso ser mais contribuição? Como eu posso honrar cada vez mais todas as oportunidades que eu tô recebendo? E caramba, gente, não espere, sabe? Existe um ditado que diz que a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Não espere, sabe, o momento da dor chegar para você poder escolher. Para você poder escolher aquilo que está disponível para você hoje, né? Eu tenho falado muito, gente, sobre a questão da atividade física, né? Porque eu percebo que a atividade física, ela é um desafio para a maioria das pessoas. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Por quê? Porque a atividade física, ela envolve foco, ela envolve disciplina, ela envolve muita querência, né? Como o meu coach lá fala, lá no nosso box. Então, ele fala, gente, tem que querer. Não é um dia, é todo dia. É todo dia. Quantas vezes a gente não valoriza essa oportunidade que a gente tem de cuidar do nosso corpo? E aí, aconteceu uma coisa comigo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente a minha irmã, ela esteve internada. E a minha irmã, ela ficou 20 dias no CTI. E a minha irmã, ela ficou num estado muito grave, né? E os médicos, eles falavam pra gente, olha, se ela sair dessa situação, ela vai ter muitas sequelas. Ela teve um AVC isquêmico. E eu fiquei 20 dias ali, indo pro hospital, revezando com a minha família, né? Mas foram 20 dias nessa situação. E durante esses 20 dias eu não pude ir pro box treinar, né? Eu não tinha cabeça, enfim, né? Tinha toda essa questão de ir pra lá, questão de horário, porque você acaba tendo que incluir aquela rotina dentro da tua rotina de ir para hospital, e não tinha muito essa questão de horário, porque dentro do CTI cada dia era uma surpresa diferente. E ali eu me dei conta, sabe, de caramba, o que eu tô fazendo com essa oportunidade? Porque eu tinha a oportunidade antes e quantas vezes eu não valorizava isso, quantas vezes eu faltava, sabe? Quantas vezes não era a minha prioridade naquele dia fazer a atividade física. E aí, quando eu tive ali diante daquela situação, caiu a ficha pra mim, sabe? Então, gente, não espere, sabe? Não espere a dor chegar, não espere esse momento chegar para você poder fazer escolhas na sua vida, porque você pode fazer essa escolha hoje. O que você ainda não está escolhendo? Que se você escolhesse, mudaria toda a tua realidade. E aí, deixa eu ver aqui o que você... o que vocês estão falando, ó. A Célia tá falando aqui, ó, comecei a gravar meus vídeos com um frasco de amaciante, apoiando o celular, tirava a vassoura, rodo de trás e mandava ver. E é isso, gente, não tem essa de, é mais fácil para fulano, é mais fácil para ciclano. Cada um de nós tem um desafio. Para de olhar para o lado, começa a olhar para você, sabe por quê? Porque quando chegar a nossa vez, gente, quando a gente chegar lá, ó, na frente do patrão, não vai adiantar eu dizer que meu celular não era bom, não vai adiantar eu inventar desculpa. Você tá entendendo, gente? Ou é ou não é, ou você está fazendo ou você não está fazendo, ou você está escolhendo ou você não está escolhendo, tá? E aí, gente, vamos lá pra gente poder caminhar aqui, né? E somente, gente, o seu eu superior, ele permite que você chegue ao sucesso sem sacrificar a sua felicidade e a paz de espírito. Somente a tua mente sábia vai te ajudar a chegar ao sucesso sem sacrificar a tua felicidade e a tua paz de espírito. Porque somente quando a gente está conectado com a nossa mente sábia é que a gente pode fazer escolhas que realmente vão acrescentar na nossa vida, que realmente vão acrescentar na vida do outro. E o maior sabotador que nós temos
É um sabotador chamado crítico interno, né? Não precisa que ninguém vá te criticar, não precisa ninguém dizer que os seus vídeos são uma porcaria, porque você mesma faz isso. A tua mente faz isso com você. Só que ela faz pior ainda, gente, porque o nosso crítico interno, que é esse nosso sabotador que faz a gente paralisar, ele não só diz pra você que o teu vídeo ele tá uma porcaria, que você não sabe falar, que o teu Instagram tá um sei lá o quê. Ele vai te dizer um monte de mentiras, mas ele vai fazer pior. Ele vai fazer com que você também critique as outras pessoas. E aí você começa a achar que aquilo que você não tá fazendo porque teu marido te ajuda. Não te ajuda, na verdade, porque a tua mãe devia isso, mas não faz aquilo. Você começa a criticar as outras pessoas, achando que a culpa tá nas outras pessoas. E aí ele faz uma outra coisa também, que é fazer você criticar as circunstâncias. Não, Dani, mas você não sabe, eu não faço isso, é porque eu não tenho um celular, sabe? Se eu tivesse um celular, assim, que nem a Célia tem, se eu tivesse um rodo, né, um pote de amaciante que nem a Célia tem, eu faria. Mas eu não faço porque eu não tenho isso. Cara, isso tudo é mentira. Mentira que a tua mente está contando pra você. Então, gente, começa a prestar atenção, né? Quais são as mentiras que a tua mente estão contando que estão te impedindo de viver a tua missão? Quais são as mentirinhas que ela tá contando? E aqui, gente, onde que tudo isso se liga à nossa prosperidade? O que que isso tem a ver com prosperidade? O que que isso tem a ver com propósito, com missão de vida, né? Quanto mais você contribui, quanto mais você é útil, mais você prospera. E talvez todos os problemas que você esteja vivendo relacionados à prosperidade estejam relacionados justamente ao quanto você está contribuindo ou deixando de contribuir. Tá caindo na ficha para você? É como se você recebesse, né? Você recebe um crédito antes de vir para cá. E aí você recebe lá os seus dons, os seus talentos. E aí chega aqui, gente, a gente tem que trabalhar, né? Porque quem não trabalha aqui, a não ser que você já nasce aí numa família rica, mas mesmo assim, provavelmente você vai ter que trabalhar para poder manter isso, né? Quantas pessoas perdem tudo? E aí, chega aqui, ó, você tem que multiplicar isso aí, você tem que usar esses dons e esses talentos para poder contribuir com as outras pessoas. E é assim que a gente prospera. Só que muitas vezes você não está prosperando da forma como você gostaria porque você não está contribuindo da forma como você deveria contribuir. Tá caindo ficha aí? Fala pra mim. E aí, você prefere ser puxado ou você prefere ser empurrado? Você prefere ser puxado ou você prefere ser empurrado? Porque a tua mente sabe, ela vai te puxar. A tua mente sabe, ela vai te puxar para situações que vão ser contribuição, ela vai te puxar para pessoas que vão ser contribuição na tua vida, ela vai te puxar para N situações. Mas a tua mente sabotadora, ela vai te empurrar pro buraco, vai te empurrar pro fundo do poço. Sabe quando a gente toma aquela lapada da vida, que a gente não sabe nem de onde que veio? Saiba que nada tá acontecendo, tudo tá sendo criado pela tua mente sabotadora, tá? E qual que é o grande problema disso, gente? Que a gente não pode combater um inimigo que a gente nem sabe que existe, que a gente nem tem certeza de quem é, né? Do que é essa nossa mente. E o primeiro passo pra gente poder começar a vencer esse inimigo e parar de se sabotar é justamente prestar atenção naquilo que a nossa mente está dizendo pra gente. O que a minha mente ela tá dizendo, a minha mente sabotadora, e o que o meu sábio, que é o meu eu superior, ele tá dizendo pra mim. E aí todos os dias você vai precisar escolher quem que você vai ouvir, né? O teu ego ou a tua contribuição. E o que acontece quando você se critica demais, gente? O que acontece quando você fica aí no julgamento? Deixa aqui nos comentários, saber se estamos aqui juntinhas. O que acontece? Né? A gente vai o quê? Parando. Vem o medo, a insegurança. Será que eu vou dar conta? Quantas vezes você recebe um convite e às vezes você acha que, putz, não vou dar conta disso, isso aqui não é pra mim. E aí você paralisa, e aí você se sabota. E, gente, eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo também, né? Em 2021,
eu tive uma oportunidade de ter uma sócia, e essa sócia é uma das minhas melhores amigas, assim, uma pessoa incrível, sabe? E aí, naquele momento, assim que a gente começou a sociedade e as coisas começaram a dar certo, cara, eu dei pra trás. Eu falei, eu não vou dar conta, eu não dou conta disso. E aí, hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu percebo quanto que eu tava me sabotando naquele momento. E é isso, sabe? A gente não se dá conta. Só que quanto mais consciente a gente tiver daquilo que tá acontecendo, de como a nossa mente, ela sabota a gente, mais poder você encontra, mais poder você vai desenvolvendo. Para quê? Para cada vez mais parar de escolher pela tua mente sabotadora, pelo teu ego, e cada vez mais escolher pela tua mente sábia, que é o teu eu superior. E aí, Vivi, ó, tem uma má notícia para dar para você, né? O teu julgamento, ele só te paralisa porque você tá escolhendo isso. A hora que você escolher, não importa o que se requeira, eu vou fazer o que tem que ser feito, você muda esse jogo. Não tem inimigo maior nesse planeta, gente, do que nós mesmos. A gente não precisa de inimigo aqui, a gente tá aqui para vencer a nossa mente, sabe? Para se conectar com a nossa essência. Por que um ser infinito escolheria se julgar? Por que um ser infinito escolheria se paralisar? Você tá entendendo, gente? Você tá entendendo? Quem te julga tá fazendo menos que você. Perfeito, sério. E mais do que isso, gente, olha aqui o que eu vou trazer para vocês. Um julgamento, uma crítica e um elogio não tem nada a ver com você, tá? A gente ama receber elogio, mas esquece o elogio também, porque o elogio não tem a ver com você, o elogio tem a ver com o que tá dentro do outro. E aí, se o outro tá transbordando, ele consegue ver tudo que tem de bom em você. E se o outro tá se afundando, ele começa a ver tudo que na cabeça dele tá de errado em você. Só que isso não é seu, isso não é seu. Então pega o elogio e agradece, mas continua seguindo em frente, sabe? Não se apega a isso também, porque isso não tem a ver com você, sabe? É você continuar fazendo o que precisa ser feito, as pessoas gostando ou não. Sabe por quê, gente, que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você vai fazer algo que é o que agrada às pessoas, e aí as pessoas vão lá, ó, te elogiar. Ai, que lindo isso que você tá fazendo. Por quê? Porque você tá sendo a boazinha. E isso também é uma forma de se sabotar. Porque você, ó, tá carregando todo mundo nas costas, aí você é a boazinha, você é a maravilhosa, você é incrível. Só que é isso que tá ferrando com a tua vida. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Lá no livro, ele fala sobre 10 tipos de sabotadores. Nós já falamos aqui sobre o crítico interno, tá? Ele fala sobre o insistente. O insistente, ele é o nosso lado do sabotador que nos conecta com o perfeccionismo. E aí entra nisso aqui que a Vivi falou. Eu acho que não tá bom o bastante. Aí o que eu faço? Eu paraliso, eu travo. E aí fica, né? Passa 1 ano e você não fez o que tinha que fazer. Passa 6 meses, passa 10 anos, gente. A pessoa não consegue caminhar. Enquanto você estiver, ó, identificada com esse sabotador, você vai achar que nunca tá pronto. E aí eu aprendi com um cara chamado Jerônimo Temel, algo que assim foi transformador na minha vida. Que o feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. Em que sentido? O feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, se você tá deixando de fazer algo porque não tá perfeito, faz do jeito que dá. Porque é muito melhor você fazer do jeito que dá do que você não fazer coisa nenhuma. Sim, síndrome da impostora. Síndrome da impostora. E isso aqui, Kessia, que você tá falando, é algo que afeta, gente, mais de 70% das pessoas. A síndrome do impostor, ela faz com que as pessoas, elas tenham, por exemplo, mais medo de falar em público do que de morrer. Olha que louco isso. Existem estudos falando sobre isso, sobre a síndrome do impostor, né? Porque
As pessoas, elas te veem de uma forma que você mesmo não consegue se ver. E aí o teu medo de ser desmascarado é tão grande, das pessoas descobrirem que você não é esse ser tão incrível que elas veem, que você tem medo de falar, tem medo de aparecer. E aí vem isso, você por dentro, você tá sempre o quê? Se encolhendo, porque você tá com medo do julgamento das pessoas. Você tá com medo de quê? Das pessoas descobrirem que você não é tudo aquilo que elas pensam. Só que se você for muito mais do que o que as pessoas pensam, e se você pudesse perceber que você é muito mais do que você pode reconhecer agora, né? E aí ele fala do prestativo, né? Que quantas vezes a gente está se sabotando porque você está sendo boazinha demais. E aí você faz tudo para todo mundo, sua agenda tá super ocupada, né? Você tá sempre fazendo as coisas, tá sempre ajudando, mas e a tua missão de vida? E o teu propósito? O quanto que você tá colocando isso como prioridade? E aí, gente, não é que a gente tem que deixar de ajudar as pessoas, não, tá? Mas eu tô falando aqui de um processo de autossabotagem onde você coloca todo mundo como prioridade, menos aquilo que você realmente deveria estar fazendo. E aí, em vez de estar cumprindo a tua missão, você tá se distraindo no caminho. E muitas vezes, né, esse querer ser boazinha, você não tá ajudando ninguém de verdade. Você tá carregando um monte de gente nas tuas costas. E será que realmente você tá sendo toda a contribuição que você poderia ser, né? Sendo aí a boazinha? Muitas vezes você tá ali, num processo de autossabotagem do hiperrealizador. O hiperrealizador, ele sempre acha que é pouco que você tá fazendo. Não te permite reconhecer tudo aquilo que você já conquistou. Tudo aquilo que você já conseguiu fazer até aqui. O hiperrealizador, gente, ele faz você acreditar, você imagina aí uma competição mundial, onde você chegou em terceiro lugar. Caramba, você é o terceiro melhor do mundo. Mas ele faz você se sentir o cocô do cavalo do bandido porque você chegou em terceiro lugar, porque você não chegou em primeiro. E perceba que, o julgamento da sua mente. E aí, o que você ganha com isso, né? Você tá sempre ali naquela loucura, fazendo, nunca tá satisfeito. E aí entra naquilo que nós acabamos de falar, que somente a nossa mente sábia é capaz de nos fazer cumprir o nosso propósito e sermos felizes, sem se perder nesse caminho. Porque, gente, quantas pessoas, elas estão prosperando? Sim, mas elas estão fazendo isso à custa da saúde, às custas da convivência com a família, porque são as pessoas que só fazem, elas não estão sendo, elas não estão curtindo o processo, não estão vivendo ali o processo, tá? Muitas vezes você tá num lugar de vítima, num lugar de, coitadinha de mim, olha quantas coisas me aconteceram. E, gente, o sabotador vítima, esse aspecto do nosso sabotador, né, do nosso ego, ele é um dos mais difíceis da gente combater, porque você não consegue nem se dar conta de que você tá nesse lugar, sabe? E aí a pessoa, quando fala que você tá se vitimizando, você fica até com raiva. Não, mas você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe. Só que, caramba, nesse planeta não existe vítima. Esquece isso. Tudo que tá acontecendo com você, você atraiu pro teu campo. E você atraiu pro teu campo de coisas que você fez nessa vida ou de coisas que você fez lá pra trás. E é muito fácil colocar a culpa em Deus, a culpa no universo, a culpa em sei lá quem, sabe? Ai, coitadinha de mim. Só que enquanto você não sair desse lugar de vítima e assumir a autorresponsabilidade, quase que não saiu pela tua vida, você vai continuar paralisada, procrastinando, você vai continuar sem viver a tua missão. E, gente, eu falo isso por conhecimento, por causa própria. Durante muito tempo, durante mais de 20 anos, eu vivi como vítima. Como vítima de quê? Do abuso que eu tinha passado lá atrás do meu pai. Coitadinha de mim, né? Ai, coitadinha de mim, meu pai fez isso, fez aquilo outro. Até que eu entendi que por uma questão de justiça, eu jamais poderia ter passado por aquilo se de alguma forma eu não tivesse provocado aquilo.
E aí, gente, foi num atendimento multidimensional que a minha ficha caiu. Na hora eu fiquei putaça, né? Que quando você olha lá para os teus registros acásticos e você começa a ver o que você fez lá para trás, aí você começa a perceber, caramba, o que eu tô fazendo aqui é só colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. E, gente, nós estamos falando de um Deus que é infinitamente justo. Então, não adianta você olhar para o que você está vivendo hoje e falar, ai, coitadinha de mim, que eu tô vivendo isso tudo. Sou tão boazinha. Talvez você seja realmente boazinha agora. E o que ficou para trás? Então, não adianta você ficar reclamando, continuar se vitimizando. Ok, e o que eu preciso fazer agora para poder mudar essa situação? O que eu preciso fazer daqui para frente para poder colher algo diferente do que eu tô colhendo até aqui? E é assim que a vida funciona. E aí, gente, tem vários outros tipos de sabotadores, mas tem um outro aqui que eu vou compartilhar com você porque é um sabotador que ele pega muito a gente, que é o sabotador esquivo. O esquivo, ele faz você se esquivar daquilo que você deveria estar fazendo. E aí você começa a achar que vai dar muito trabalho. Ai, vai dar muito trabalho fazer live todo dia, não vou ter conteúdo, quem é que vai assistir? Caramba, para de se sabotar, faz o que tem que ser feito, para de procrastinar, para de enrolar, para de dar desculpa. E vai fazer aquilo que precisa fazer, tá? E tudo isso, gente, vem do nosso sistema inconsciente, né? Da nossa mente subconsciente. Porque se a gente tivesse consciência disso tudo aqui, a gente não estaria passando por tudo isso. E aí, muitas vezes, a gente tem o quê? Crenças de não merecimento, crenças de não capacidade, coisas que você fez lá atrás, e eu anotei aqui, ó, não merecimento, não perdão e erros do passado. Às vezes lá atrás você sabe uma coisa que você fez e inconscientemente você não se permite, ó, continuar seguindo em frente. Por quê? Porque você mesma não se perdoou. Então, o primeiro passo para vencer a autossabotagem é se perdoar as outras pessoas. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente, faz algo que a gente não faria hoje novamente, naquele momento, independente do que tenha sido, você escolheu achando que aquilo era a melhor escolha que você teria. Porque, gente, ninguém faz escolhas para errar. A pessoa errou, você errou, mas tá entendendo que ninguém faz escolhas para errar? É o que a gente acreditou que era o melhor naquele momento e tá tudo bem. E se eu fiz uma escolha que depois eu percebi que não era o melhor, o que eu posso escolher agora? Porque o certo e o errado ele também é só um julgamento, tá? E aí, como que você identifica a autossabotagem, né? A questão do julgamento que nós falamos aqui. Sempre que você tá se julgando, você vai se sabotar. Sempre que você tá com preguiça de fazer as coisas, ai, vai dar muito trabalho, eu não sei fazer, você só tá com preguiça de aprender. Porque, gente, todas as informações, elas estão disponíveis. Aquilo que você não sabe, se você quiser aprender, você vai aprender. Mas talvez você esteja com preguiça. Tudo aquilo que te dá medo. O que você tem medo? Do que você tem medo? Onde tá o teu medo? Tá o teu maior desafio e tá aquilo que vai te fazer transcender, né? Por quê? Porque o medo é justamente o que te paralisa. O medo é o que te faz ficar parado no mesmo lugar que você tá hoje. E hoje, um pouquinho antes de vir aqui para essa live, a gente estava falando lá no grupo. Eu tenho um grupo de trocas, tá, gente? Um grupo gratuito de trocas. Se fizer sentido para você, participe do grupo, tá lá no link da minha bio, quando terminar essa live aqui hoje. E aí a gente estava falando da técnica da dessensibilização, né? Que é o quê? É você enfrentar o teu medo. E aí uma das terapeutas estava falando justamente sobre isso. Poxa, Dani, eu morria de medo de gravar um vídeo até que eu fiz o primeiro. E aí eu fiz o primeiro vídeo e depois eu gravei mais 2. Percebe que é só a nossa mente enganando a gente, tá? Onde que você tá dando desculpa? Qual é a desculpa que você tem dado para não fazer aquilo que você deveria estar fazendo, tá? E a solução para tudo isso, gente, é o autoconhecimento, né? Quando a gente está consciente do que está acontecendo com a gente tem a possibilidade de fazer escolhas diferentes.
Quanto mais você começar a prestar atenção nas desculpas que você dá, na preguiça, nos julgamentos, no medo que você tem e até na inveja, gente. A inveja também é uma forma de se sabotar, tá? Porque todo mundo fala, ai, não tenho inveja de ninguém. Mentira, mentira. Toda vez que você quer ter algo que você não tem e que você olha para quem tem, né? Ai, queria tanto ter isso. Isso é uma forma de inveja. E inveja é o quê? É justamente você querer ter o que uma pessoa tem sem ter feito o que ela fez para poder fazer. É simples assim, tá? E aí, gente, o que você precisa nessa jornada? Desenvolver a tua disciplina, a tua determinação e a tua consistência, né? Se o teu medo hoje é de gravar um vídeo, se o teu medo é de aparecer em público, eu não sei o que tá te travando, né? Mas tudo que você precisa é o quê? É desenvolver a consistência, é desenvolver a disciplina. Vou voltar lá na questão da atividade física. Você não espere ter vontade de fazer atividade física, porque o seu corpo, ele não vai fazer você ter vontade. Ele vai te dar o quê? Preguiça. Ele vai te dar preguiça, vai fazer você ter inveja de quem tem corpão, abdômen trincado. Só que quando você começa a ter disciplina de eu vou fazer o que precisa ser feito, não importa o que se requeira, chega uma hora que o teu corpo começa realmente a pedir, né? Na hora que você começa a ter disciplina, determinação e consistência para gravar teus vídeos, começa sendo desconfortável, mas chega uma hora que você tira isso de letra. Eu passei por isso também. Quantas vezes eu travei para poder gravar um vídeo aqui, achava que não tinha conteúdo, achava que não ia saber o que falar, que ia me embolar, que ia me dar branco. E aí, se der branco, sabe? Quando você começa a perceber que tudo isso é desculpa que você tá dando para não fazer o que precisa ser feito, é a hora que vira a chave e aí você escolhe. Não importa o que se requeira, eu vou fazer o que precisa ser feito, tá? E aí, gente, pra gente poder finalizar essa live aqui, né? Eu anotei aqui alguns passos. E o primeiro deles é se conectar com o seu propósito, né? No fundo, a gente sabe o porquê que a gente está aqui. No fundo, a gente sabe como que a gente pode ser mais contribuição para as pessoas. Porque é algo que não tem explicação, mas que está lá dentro do nosso coração, né? Então, se conecta com o teu propósito, se conecta com isso. E se você não tem clareza ainda sobre isso, peça por essa clareza, sabe? O que eu ainda não estou consciente, que se eu tivesse consciente, me ajudaria a ser mais contribuição nesse planeta? Como eu posso ser mais contribuição aqui? Como eu posso colocar os meus dons e os meus talentos a serviço da sociedade, né? A serviço da humanidade? E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie agora. Use as ferramentas energéticas. Gente, a gente perde muita energia nesse processo de autossabotagem. Isso é algo que acontece no automático, é o tempo inteiro. Você tá no mercado e tá aquela vozinha ali falando com você. Você senta para estudar, para fazer um curso e tá aquela vozinha. Você conhece uma pessoa nova e tá aquela vozinha ali. Use as ferramentas energéticas para te fortalecer dentro desse processo, tá? Se coloque como prioridade. Isso não é egoísmo. Quando você começa a se colocar como prioridade, né? Parar de querer ajudar as pessoas primeiro antes de se ajudar, você se fortalece. Quanto melhor você tiver, quanto mais forte você tiver, mais você vai poder ser contribuição para as outras pessoas. E isso inclui ser feliz. Isso inclui ser feliz. Porque quanto mais feliz você estiver sendo dentro do teu processo de evolução, mais você vai poder contribuir com as outras pessoas também, tá? Seja útil, busque ser cada vez mais útil, busque ser cada vez mais contribuição. Se premie no caminho, né? Se você hoje está fazendo algo que é muito difícil para você, algo que é realmente um desafio, estabeleça metas para você e se premie, né? Como que você pode ali se estimular de alguma forma? Como que você pode se presentear de alguma forma por você estar superando algo que para você era um desafio? Isso vai te ajudar a continuar
seguindo em frente. E aí eu anotei aqui mais uma coisa, que é: a figueira que não dá frutos deve ser cortada. A figueira que não dá frutos deve ser cortada. Isso não sou eu que estou falando, mas eu acho que é um recado importante aqui para você. E dar frutos é uma escolha. Escolher ser contribuição, né? Tá na nossa mão, é o nosso livre-arbítrio. A gente pode simplesmente passar pela vida, ou a gente pode escolher fazer a diferença, né? Como a Terra pode ser um lugar melhor porque você está aqui. Como a vida dos meus vizinhos podem ser melhor porque eu estou aqui, porque eu sou vizinha deles. Como que a vida da minha família pode ser melhor porque eu nasci nessa família? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente se fazer o tempo inteiro, sabe? Como eu posso ser contribuição aqui? E é isso. Agradeço a vocês por terem ficado aqui comigo até o final. Deixa eu ver se vocês deixaram aqui alguma coisa. Ah, Vivi perguntou aqui, ó, como se conectar com a nossa mente sábia? Vivi, ó, no fundo a gente sempre sabe, mas o processo de meditação, ele é um processo que ajuda muito a gente, sabe? É você tirar alguns minutos aí do seu dia para se conectar com o teu eu superior. Pedir que o teu eu superior te dê clareza, te dê direcionamento, que te mostre quem são as pessoas, que coloque as situações. Sabe o peças e receberás? É a gente se conectar com essa nossa mente sábia e pedir a ela essa sabedoria, pedir a ela esse direcionamento. Quando que eu sei, né, quem é que tá falando, se é a nossa mente sábia ou se é a nossa mente sabotadora? A nossa mente sábia, gente, ela é uma mente que ela sempre vai trabalhar com a curiosidade, né? Sempre que a gente está na curiosidade, o que mais é possível aqui? A gente está expandindo. Esse é o nosso eu superior conectado com as infinitas possibilidades. E a nossa mente sabotadora, ela sempre vai trazer uma energia de contração. Mente sábia, expansão. Vivi, vai lá, grava vídeo, posta isso no YouTube, divulga, vai lá, faz, acontece, ó, pensamento de expansão, né? E a nossa mente sabotadora, ela vai trazer pensamento de quê? De contração. E como vai ser se fulano ver, se ciclano, se ninguém curtir, se ninguém comentar, ó, tá passando vergonha lá. E aí você se contrai, acaba não fazendo nada, né? Perfeita. Kécia colocou aqui, se as pessoas entendessem isso, o mundo já seria muito melhor. E aí, gente, ó, foi muito legal esse comentário aqui da Kécia, tá? Porque, gente, muitas vezes, quando você tá nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a acreditar que a gente sabe mais do que as pessoas. E aí, a gente começa a entrar num embate com elas. E uma coisa muito importante dentro desse processo é entender que nós vivemos num lugar onde existe o livre-arbítrio, tá? E a gente não tá aqui para poder julgar as outras pessoas, né? Talvez os nossos mentores, né? Eles também estejam nesse espaço. Caramba, por que você ainda não tá fazendo? Porque, gente, eu tô aqui fazendo, mas talvez eu devesse estar fazendo muito mais do que eu faço hoje. Você tá fazendo, mas talvez você devesse estar fazendo muito mais do que hoje, do que você faz hoje. Mas perceba que é só um processo. E talvez as pessoas à sua volta, elas não estejam escolhendo ainda. Mas saiba que isso vai acontecer em algum momento. Dá um ciricutico dentro da gente, mas a gente precisa estar em permissão. Em permissão com as pessoas e entender que cada um tem um momento. E as pessoas, elas só acessam o nível de consciência que elas querem acessar. Sabe? O pior cego é aquele que não quer ver. Tem um monte de gente que não quer ver. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É só uma escolha. A hora que escolher abrir os olhos, vai enxergar tudo, claro como o dia. E o que mais é possível? Como nós podemos ser contribuição nesse processo? Né? Como nós podemos ajudar a despertar mais e mais pessoas? E foi isso que aconteceu comigo, né? Quem tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece essa parte da minha história, né? Eu comecei nesse processo de despertar a consciência através do coaching, né? Foi quando eu fiz a minha transição lá da CLT e comecei a atuar como coach de carreira.
ajudando pessoas na transição, né? Justamente saírem da CLT para poder empreender. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira classe de barras, gente, expandiu tanto que eu falei, gente, eu escolho levar mais consciência para o planeta. Ali caiu a minha ficha, que aqui estava também a minha missão, meu propósito de vida, ajudar outras pessoas a despertarem. Mas perceba que isso, ó, é uma balança, né? A gente precisa estar sempre trazendo esse equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quanto mais a gente recebe, mais você precisa dar também, mais você precisa escolher ser essa contribuição, mas também é escolha, né? Você pode chegar lá no final da tua vida e não ter feito absolutamente nada. Só não pode reclamar depois, né? Porque a gente não tem como enganar, né? A gente não tem como enganar Deus. Não vai ter como chegar lá no final da vida e dar um monte de desculpa. Dizer que não gravava esse vídeo porque o celular era ruim, porque o fundo da casa não tava legal, entende? Que não vai colar lá no final. E aí o que vai acontecer? Mais um tempinho para poder chegar à iluminação. E tá tudo certo também, né? É só uma escolha. Gente, ó, quero deixar aqui 2 convites para você que ficou aqui até o final. Eu decidi criar um desafio chamado Dinheiro Mágico. Esse desafio é um desafio de 21 dias no Instagram. Ele vai acontecer, vai começar lá no dia 1º de setembro. São 21 dias de exercícios práticos para poder te ajudar a sair desse processo de autossabotagem, entender as suas crenças, entender aquilo que está criando limitação na sua vida. E cada dia eu vou trazer ali um exercício, um PDF com um vídeo dentro do grupo lá do WhatsApp para poder te ajudar a caminhar e a romper esse ciclo aí de autossabotagem em relação ao dinheiro também. Então, se fizer sentido para você, me chama no final aqui dessa live para eu poder te explicar melhor como é que vai participar. 1 ano de acesso, tá, gente? Eu já tô lá com os vídeos gravados, já tá tudo disponível numa plataforma também. Então, além de ter isso dentro lá do desafio do grupo de WhatsApp, vocês também vão ter isso lá dentro da plataforma. Então, se fizer sentido para você, vai ser uma honra ter você comigo lá. E esse desafio, acima de qualquer coisa, é para te ajudar a ter consistência, fazer aquilo que precisa ser feito e perceber o que ainda tá te paralisando aí na tua jornada, tá? E aí, para quem é aqui do Rio de Janeiro, dia 27 de agosto, classe de barras lá no Shopping Nova América, em Del Castilho, bem do lado da estação do metrô. Dia 3 de setembro eu estarei em Niterói, Barreto, bem do lado ali da ponte Rio-Niterói, uma localização bem bacana. E dia 24 de setembro eu terei classe de barras de Axis no Recreio. Quem escolhe, escolhe, só bora, me manda um direct com eu quero, que eu passo todas as informações também. E se essa live contribuiu com você de alguma forma, compartilhe. Vou deixar ela salva lá no perfil, compartilhe, para que esse conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas. E mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final. E quem chegou agora, assiste lá o começo que vai ficar gravado. Um beijo grande, meus amores, e bora destravar, bora parar de se sabotar aí, viver a nossa missão. Só bora, Vivi, me manda um direct, bora!